Você já parou para pensar se a sua transportadora está perdendo dinheiro por ter uma borracharia interna mal dimensionada ou contratando terceiros? Os pneus representam entre 10% e 20% do custo operacional de uma transportadora de cargas. É o segundo ou terceiro maior custo da operação, dependendo do tipo da frota. E a decisão de como esse custo é gerenciado não é apenas operacional, é estratégica. Eu sou o Diego Paludo, técnico especialista em pneus, e estou aqui para sanar essa dúvida. Borracharia própria ou terceirizada? Vou te falar um pouco sobre cada modelo e quais critérios você deve considerar no momento da escolha. E claro, quais erros você deve evitar. Mas tudo isso depois da vinheta. Antes de começar, já vou pedir aquele joinha aqui no vídeo. E é claro, aconselhar você a se inscrever aqui no canal. Tem muito conteúdo por aqui, você não pode perder os próximos, feito? Então, bora começar! Em frotas bem gerenciadas, o custo de pneu gira em torno de 8 a 12% da operação. Mas em frotas sem um controle estruturado, esse custo pode passar dos 20%. Para você ter uma dimensão, uma frota com 50 caminhões, com uma operação de 15 milhões por ano, estamos falando de uma diferença de 1,2 milhões anuais entre uma operação bem gerida e uma operação mal gerida. Isso só em pneus. A borracharia interna é o ponto onde essa diferença é gerada ou perdida. Por isso, a decisão não é administrativa, mas sim financeira. A borracharia interna ou terceirizada é o ponto onde essa diferença é gerada ou perdida. A terceirização de uma borracharia tem uma lógica. Sem estrutura própria, sem folha de pagamento adicional, sem equipamentos e sem estoque. Você paga apenas pelo serviço executado e concentra energia naquilo que a transportadora faz de melhor: transportar. Para frotas pequenas, com menos de 30 a 40 veículos, e especialmente naquelas operações que os veículos ficam mais dispersos ou espalhados em várias regiões, esse modelo funciona bem, já que o volume de serviços não justifica uma estrutura fixa. E a borracharia externa cobre muito bem essa demanda. Mas atenção, a terceirização tem um custo que raramente aparece nessa planilha, que é o tempo parado. Cada serviço gera em média de 2 a 4 horas de indisponibilidade do veículo, devido ao deslocamento, fila de espera e execução. Para uma frota de 100 caminhões com 80 a 120 serviços de pneus por mês, isso pode representar de 10 a 18 mil só em serviços avulsos, sem contar o custo de oportunidades das horas paradas. E tem também um problema estrutural mais grave. Terceirizar muitas vezes concentra um serviço crítico nas mãos de quem não tem um comprometimento com o seu resultado. Prestadores mudam preço, reduzem e mudam equipes, acaba atrasando no atendimento, e quando isso acontece em operações de médio a grande porte, resolver com urgência sempre custa mais. E o que é pior, na terceirização os serviços preventivos simplesmente não acontecem. Calibragem semanal, inspeção de sulcos, rodízio programado, essas rotinas que preservam o pneu e reduzem o CPK dependem de uma equipe própria, presente e dentro do fluxo operacional da frota. Borracharia externa atende o que quebrou e não o que precisa de manutenção preventiva. Eu vou te falar 5 sinais de alerta. Se você opera com terceirização e reconhece alguns desses sinais, pode ser a hora de reavaliar o modelo. Veículos parados com problemas de pneu com frequência, pneus trocados antes da vida útil esperada, falta de dados sobre CPK, recapagem ou perdas precoces, custo dos pneus acima de 15% do custo operacional sem uma explicação clara, dificuldades para responder rapidamente a uma parada. Para frotas menores, esse modelo até pode fazer sentido, mas quando esses sinais que eu mencionei começam a se mostrar recorrentes, fica um alerta. Para frotas médias e grandes com 50 veículos ou mais, ou com rotas concentradas e base própria, a borracharia interna tende a ser significativamente mais econômica. A vantagem não vem só apenas do custo direto dos serviços, mas também porque a internalização permite uma maior prevenção, rastreabilidade e inteligência operacional. Uma borracharia interna com custo fixo de 60 mil por mês, que opera com 200 serviços, executa um ticket de R$300 por atendimento, incluindo calibragem, inspeção, rodízio, troca, reparo e registro com rastreabilidade completa. Na terceirização, o valor unitário pode até aparentar ser menor, de R$80 a R$150 por serviço, mas quando você soma o tempo de parada e os serviços preventivos que simplesmente não acontecem, o custo real inverte. A borracharia interna
não é um lugar onde só se troca pneu, hein? Uma operação de grande porte, ela é um ponto de controle dos maiores custos operacionais. É onde a calibragem semanal acontece, onde os rodízios são executados, onde a inspeção de sulco é feita e onde cada movimentação gera dado rastreável. Operações bem estruturadas e borracharia conseguem reduzir os gastos com pneus de 10 a 30%. Além disso, uma gestão adequada estende a vida útil dos pneus de 10 a 20%, que para uma frota de 50 veículos pode representar uma economia de até R$275 mil por ano em reposição. Mas há uma ressalva bem importante. Borracharia interna que funciona mal é custo fixo que não entrega resultado. Além de uma estrutura física adequada, uma equipe capacitada, processos bem padronizados, controle de estoque com rastreabilidade individual através do número de fogo, aquele sistema de gestão que registra cada movimentação. Sem isso, você tem todo o custo da internalização sem benefício. Tá curtindo o conteúdo até aqui? Então eu vou te lembrar de deixar aquele joinha e se inscrever no canal. Isso ajuda o nosso conteúdo a chegar a mais transportadoras. Agora vamos continuar. Há uma terceira opção, que é o modelo híbrido. Muitas transportadoras de médio porte acabam optando por esse modelo. Ele permite ter a borracharia interna para as manutenções preventivas e para os serviços na base, como calibragem, inspeção, rodízio e trocas programadas. E usam a terceirização como um apoio tático para trocas e emergências em rota. Aqueles atendimentos onde a frota opera em condições esporádicas ou serviços especializados como alinhamento e balanceamento. Esse modelo faz muito sentido quando a frota ainda está num processo de transição, quando a base própria ainda não tem capacidade de cobrir 100% da demanda, ou quando a operação está com a frota muito dispersa que inviabiliza o atendimento interno. Mas a questão é, quais critérios você deve considerar para definir qual é o melhor método para a sua operação? Eu vou te falar 4 critérios e vou esperar que você escreva aqui nos comentários quais deles você tomaria. Critério 1, volume de serviços. Para frotas com mais de 50 veículos, trabalhando com base própria e rotas concentradas, a conta de internalização tende a fechar. O volume de serviços justifica a estrutura fixa e o custo por atendimento interno passa a ser menor que o terceirizado, quando somado todos os componentes. Critério 2, frequência de paradas por pneu. Se a frota registra paradas frequentes por problemas de pneus, como furos, desgaste prematuros ou calibragem incorreta, isso é sinal que os serviços preventivos não estão ocorrendo como deveriam. E esse tipo de serviço só acontece de forma consistente com a equipe própria e dentro da rotina operacional da frota. Critério 3. Ausência de dados. Se você já não consegue responder com precisão qual é o CPK dos pneus da sua frota, qual a taxa de recapabilidade das carcaças, qual o índice de perda prematura ou o motivo de sucateamento da sua operação, então você não tem visibilidade sobre um dos teus maiores custos. E essa cegueira quase sempre tem origem na ausência de uma borracharia bem estruturada e com registro de dados. E por fim, critério 4, custos de pneus acima do normal. Se o custo de pneus está acima de 15% do custo operacional total, sem explicação clara de rota ou tipo de operação, há perda estrutural. Pode ser desgaste prematuro, baixa recapabilidade, compras emergenciais com sobrepreço ou, pior ainda, retrabalho por serviço mal feito. Uma borracharia interna bem estruturada e com uma gestão baseada em dados é um excelente instrumento para atacar esses pontos. E se mesmo analisando esses critérios você ainda ficar na dúvida de qual rota seguir, eu vou trazer uma visão mais clara para te ajudar. Vamos fazer um comparativo rápido aqui. Na borracharia terceirizada o valor é pago por serviço. Às vezes há taxas por serviços emergenciais ou fora de horário, além de custos com deslocamento até o local do atendimento. Também há uma certa dificuldade para garantir aquela qualidade com os reparos. Isso pode gerar retrabalhos ou perdas. O investimento é esporádico e sobre demanda. Agora vamos analisar o lado da borracharia interna. Os custos são fixos, mas com maior controle e previsibilidade. Os serviços são executados num tempo mais curto e impactam diretamente na disponibilidade do veículo. Também há um controle total sobre a qualidade dos serviços, já que os padrões de entrega podem ser garantidos na hora que você escolhe o profissional. Há uma maior gestão do ciclo de vida dos pneus e da durabilidade. Porém, para isso você vai ter um investimento inicial maior e um fixo mensal com a equipe.
Deu para você ter uma visão mais clara com os detalhes da diferença de cada operação? No fim das contas, não existe uma resposta única, absoluta e certa. Para algumas transportadoras, a borracharia interna traz mais eficiência e controle. Para outras, a terceirização entrega mais flexibilidade com um custo estrutural menor. O mais importante é que você entenda perfeitamente o perfil da sua operação antes de decidir. E lembre-se, na gestão de frotas, o melhor modelo não é aquele que sai mais barato, mas sim aquele que gera maior previsibilidade, maior disponibilidade e menos prejuízo. E se você quer aprofundar ainda mais sobre esse tema, eu deixei aqui um e-book completo, um guia sobre esse assunto. Tenho certeza que unindo esse vídeo com o material, você vai sair com a decisão correta tomada. Se você assistiu até aqui, então comenta borracharia aqui nos comentários. E é claro, se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, é só deixar aqui nos comentários. Te vejo no próximo vídeo.